Ontem nós falávamos neste canal sobre a greve geral que ocorreu no Chile ontem, agravando ainda mais aquela situação do país que era considerado um paraíso neoliberal. E hoje a gente vai falar sobre o Paraguai, outro bastião neoliberal, e que aparentemente nunca saiu da ditadura, apesar de o general Stroessner, que com mão de ferro comandou o país por 35 anos, ter sido deposto no ano de 1989. De lá para cá, só houve presidentes civis, políticos escolhidos de forma democrática, pelo menos na aparência, mas que estavam comprometidos até a garganta com o consenso de Washington. Principalmente porque o Paraguai, um dos países mais pobres do mundo, é praticamente ocupado por várias bases norte-americanas, inclusive algumas secretas. Paraguay ha vivido una noche de violentos enfrentamientos en el marco de las protestas contra la gestión de la crisis del coronavirus. Los choques registrados frente al Congreso en el centro de Asunción dejaron al menos una veintena de heridos, una docena de ellos policías. Los agentes dispararon balines de goma y utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua. Una persona falleció por arma blanca, pero se desconoce si esta muerte tuvo relación con las protestas. Agora a população sai às ruas de Assunção, a capital do Paraguai, e outras 3 ou 4 cidades, protestando contra a gestão que o governo está fazendo do tratamento da Covid-19. Até agora foram aplicadas apenas 4.000 vacinas, essas vindas da Rússia, não é? Que não teve condições de oferecer um maior número até agora, tal a demanda internacional. E olha aí, da Rússia. E por que não vem lá dos Estados Unidos, não é? Aqueles grandes laboratórios, por que não financiam, por exemplo, o governo pobre do Paraguai? Mas a questão não é essa. A questão é justamente esse modelo anacrônico, não é? Patrocinado, dominado pelos Estados Unidos, e que tem muito ainda da ditadura de Stroessner. Vejamos aqui o caso do presidente, esse bonitão aqui, o Mário Abdo Benítez, que é nada mais e nada menos do que o filho do secretário particular do Stroessner, o Mário Benítez. Mário Abdo Benítez tinha o mesmo nome que o atual presidente do Paraguai. Bom, a situação estava tão feia que o ministro da Saúde foi obrigado a renunciar. E o presidente a aceitar sua renúncia, também por causa do coronavírus. Aqui esse noticiário de El País diz que um protesto contra a gestão da pandemia termina em violentos incidentes no Paraguai. A renúncia do ministro da Saúde ativa uma manifestação que tem um saldo de 1 morto e pelo menos 20 feridos apenas em Assunção, que é a capital. Uma manifestação contra o governo de Mário Abdo Benítez foi duramente reprimida pela polícia na última sexta-feira, que foi ontem, em Assunção. Os incidentes deixaram um morto e pelo menos 20 feridos entre civis e soldados, segundo as autoridades. Pouco antes havia renunciado o ministro da Saúde, Júlio Mazzoleni, questionado pela má condução da política sanitária contra a pandemia, na qual se critica a corrupção e a falta de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Lembra igualmente é o país que o Paraguai
um dos países que melhor combateu a pandemia da Covid-19 no primeiro semestre de 2020, tem um sistema sanitário em crise. Os mortos pela coronavírus somam 3.278 e há mais de 165 mil contagiados. Mas só chegaram 4 mil vacinas até agora. Desde quarta-feira, os médicos e enfermeiros, os pacientes e seus familiares protestaram nas caixas, nas ruas de Assunção, pela falta de medicamentos. Os trabalhadores do principal centro de luta contra o Covid marcharam em frente à sede, forçando a que o seu diretor renunciasse. Os médicos denunciaram que não há medicamentos, nem quimioterapias, nem sedantes para os entubados em terapia intensiva e muito menos vacinas contra o coronavírus. O Paraguai recebeu 4 mil doses e segue esperando 1 milhão procedente da Rússia e outros 4,3 milhões da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente vai recorrer novamente à Wikipedia para ver quem é o tal do Mário Abdo Benítez, popularmente conhecido como Marito. É um político e empresário paraguaio, atual presidente do país, desde agosto de 2018. Membro do Partido Colorado, antes de ser presidente, era senador no Congresso no Paraguai, onde também atuou como presidente do Senado entre 2015 e 2016. Aí a gente vê a formação do Mário Abdo. Na verdade, é um tenente da aviação, um subtenente da reserva, ou seja, é um militar praticamente igual ao nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, com o qual ele tem intensa amizade, não é? Já bem difundida aí nos vários encontros que tiveram os dois presidentes. Diz que seus primeiros passos na política foram em 2005, como membro da Reconstrução Nacional Republicana. Ele é criticado por sua relação com a ditadura militar de Alfredo Stroessner, né? Já que seu pai, Mário Abdo, era o secretário particular do ex-presidente. Quando Stroessner morreu em 2006, ele, o Mário Abdo Filho, propôs que o Conselho de Administração do Partido Colorado prestasse uma homenagem ao general, ao ditador falecido. Benítez disse, no entanto, que Stroessner fez muito pelo país, ainda que tenha esclarecido que não compartilha da violação dos direitos humanos, tortura e perseguições cometidas durante o regime do general Alfredo Stroessner. E agora se pergunta por que o Paraguai não avança. Na verdade, o Paraguai teve um presidente progressista lá pelos anos da época do Chaves, 2004, 2005, eu não me recordo bem, mas que foi deposto justamente pela canalha, a mesma canalha mediática que aqui derrubou a Dilma Rousseff e vários outros países latino-americanos que tinham essas lideranças populares no comando de seus governos. Eu sei que o senador Fernando Lugo, que ocupou a presidência naquele período, continua até hoje candidato à presidência da República, mas com poucas chances.